1 Pedro 4,17. Uma palavra que eu confesso aos irmãos que é pesada, e primeiro pesou em mim, só que também tem que pesar em alguém. Eu espero que a graça, o amor, a medida de Cristo em cada um de nós nos ajude a suportá-la e dar uma resposta a ela em nome de Jesus. 1 Pedro 4, versículo 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Deixa marcado aí, ou desmarque e volte depois se a gente precisar, mas vamos lá em Jeremias 25. Jeremias 25, e o verso é o de número 29. Jeremias 25, 29. Só para ampliar um pouco mais o entendimento de 1 Pedro. Quando ali disse o Senhor: porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começam a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Lá em Ezequiel agora, Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9. Sei que os irmãos têm lido Bíblia, vamos ler mais, que a fonte é inesgotável. Ezequiel 9, verso 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. E sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Podeis sentar. Complicado, irmãos. Se há algo que nós não devemos e não podemos ignorar, é o julgamento de Deus, que vai acontecer.
E muitos, né, estão vendo a perversidade, estão vendo as abominações, mas não estão chorando sobre elas, não estão se incomodando com aquilo que está distante do padrão de Deus, da vontade do Senhor. Observe que o julgamento que nós vimos ali, né, em 1 de Pedro 4, que nós vimos lá em Ezequiel, vimos em Jeremias, começa onde? Na casa de Deus. E Deus disse que antes de ir na cidade, que se vá no santuário, porque quem está lá no santuário eram os sacerdotes, eram os ministros, eram os levitas, aqueles que foram chamados para servir diante de Deus aos homens. Esses eram para ser os primeiros a andar em retidão, a andar em santificação, e resumindo, a dar um bom exemplo. Deus disse, vai começar de dentro do santuário. Há um tempo atrás, os irmãos devem ter ouvido, ou já têm visto, o como e o quanto o pecado, ou os pecados dos pregadores, dos músicos, dos cantores, tem sido jogado no ventilador. E foi dito lá atrás, por meio de, foi um ou foi uma profeta, né, que Deus ia limpar. Ia limpar. E começou a sacudir. Há muitos anos já vem acontecendo. E está aí para todo mundo ver, todo mundo ouvir. Porque esse é o Deus que julga. E Ele começa a julgar pelos seus. Então, nós ouvindo que o julgamento começa pela casa de Deus, começa pela igreja do Senhor, era para nós termos ainda mais temor. Porque como nós vimos em 1 Pedro ali 4,17, né, quando ali ele diz, né, se primeiro começa por nós, qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho? Então, se Deus vai julgar primeiros da casa, primeiros da igreja, imagina, irmão, com os de fora, com os desobedientes. Esse julgamento vai acontecer, irmãos. Para alguns já tem acontecido, porque já não estão mais nessa terra. Eles só estão esperando despertar para comparecer ali diante do tribunal, mas todos eles já sabem aonde vão passar a eternidade. Só a gente se lembrar daquela parábola lá de Lázaro e aquele homem rico. Então quem morre sem Cristo, quem morre fora ali da vontade, do padrão de Deus, já começa o tormento, irmãos. Já começa o tormento. Mas quem parte com Cristo já vai descansar. Então você que está na luta, você que está na prova, você que está com dificuldade em casa, na rua, no trabalho, na igreja, onde for, descansa nessa palavra. Vale a pena você perseverar, vale a pena você obedecer, vale a pena você servir ao Senhor, mesmo com tudo isso, como a irmã disse aqui, porque todos nós estamos em guerra, irmãos. Todos nós estamos tendo problemas, estamos tendo dificuldades, mas há algo maior dentro de nós, que queima dentro de nós, porque é o chamado, é a chama que arde, que a gente não consegue resistir, porque arde, irmãos, e a gente vai e faz. É como você que tem que ir lá bater o ponto. O ponto fica lá dentro de você. Olha, se não for, vai cortar, viu? Vai diminuir o salário. Aí quando fica doente, não quer nem botar o atestado, não, porque vai descontar lá, necessário. Vão me ver assim diferente. Então queima lá. Mas irmãos, na fé é a mesma coisa. A gente tem que ter essa chama, porque é essa chama que vai nos impulsionar a fazermos coisas, irmãos, que não queríamos fazer. E isso é disciplina, é fazer o que se precisa para ter o resultado que eu quero. Qual o resultado que eu quero na vida? Faça o que você não quer.
Porque para onde Deus está mandando? Ame o seu próximo, ame o seu inimigo, perdoe quem te ofendeu, caminhe mais uma milha com quem está sendo enfado com você. Para uns pode estar sendo isso, irmãos, e para outros são outras coisas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Você que está chorando, Deus vai enxugar. Aguenta só um pouquinho mais. Pastor, mas já é 5, já é 10, já é 15. Se consola. Tem irmãos aí, irmãs chorando há 50, 60. Eu postei um vídeo lá, um velhinho com 90 e poucos anos, irmão. E quando ele fez 20 anos ali na cadeia, prenderam ele lá, ó, cavaram lá um buraco, colocaram ele na posição de joelho para ver se ele ia negar Cristo. E o velhinho, irmãos, não negou. Honrou o Deus dele. Aí você diz, eu estou na luta, pastor. Não, pastor, é aquela cruz. E a cruz é como nós vemos aqui quarta-feira. É aquele B.O. que você mesmo criou na sua vida. Foi você que criou, seja sincero. Seja sincera. Você também é. Aquele B.O. que você criou, não é sua cruz, não. Foi você que criou aquele problema lá. Aquilo não é sua cruz, aquilo foi um problema que você criou. A cruz vai te ajudar a resolver esse problema. Mas não foi Deus quem te deu. O Senhor te deu uma cruz para carregar, porque essa cruz é um privilégio você carregar. É uma honra você carregar essa cruz, porque foi nela que Jesus morreu. Foi nela que o sangue dele se verteu. Mas a gente está dizendo que está carregando a nossa cruz, e está dizendo que está pesado, não está dando, irmão. O que está pesado é os problemas que nós criamos. O que está pesado foi as decisões erradas que nós tomamos. Entra num lugar em Cristo, se arrepende, confessa e anda diferente. Você recebe paz. E esse mesmo problema que você julgava ser pesado, ele fica fichinha, irmão, fica leve. O problema é que a gente diz que é a cruz, e não é a cruz, irmãos, é o problema que nós criamos. A gente diz, não, pastor, porque eu estou na luta. Você já viu a luta desse senhor de 96 anos? 20 anos na cadeia, irmãos, tomando porrada, tomando soco, passando privações, e resultado, aqueles dias que ele ficou ali para ver se ele negava de joelho na cova, as fezes dele estavam ali, e de tempo em tempo tinha que tirar as fezes e dar um pouco de pão, um pouco de água a ele, para que ele não morresse, porque o propósito dele não era ele morrer, era ele negar Deus. Você já imaginou? Você numa cova, só dá você, e você na posição só de joelho, e o cheiro de fezes ali do seu lado, de urina, e sem comer e sem beber, só de tempos em tempos alguém trazendo para que você não morra, só para tentar você a desistir de Cristo. Lembra qual foi a posição que colocaram ele? Será que você não está onde está para que você fique lá assim, ó, de joelho? Mas aí nós não conseguimos. Não, pastor, tem que trabalhar, tem que resolver, tem que fazer, tem que cuidar, tem que não sei o quê. Porque o velhinho conseguiu vencer, irmãos, foi de joelho. Esse problema, essa dificuldade vai ser vencida no joelho. É buscando ao Senhor, é se fortalecendo no Senhor, é perseverando no Senhor. A irmã disse aqui, irmãos, tem gente congregando em cima de árvores, congregando sem uma Bíblia. Durante a semana, as páginas da Bíblia são tiradas e compartilhadas entre cada um para levar para suas casas, para que cada um possa ler uma página, frente e verso. Quantas Bíblias você tem na sua casa?
E os irmãos leem. Mas sabe o que é que faz isso, irmãos? É a perseguição. É a falta. É por isso que às vezes tem que apertar mais um pouco. Porque a gente só dá valor quando pede. E hoje nós temos toda a liberdade para vir, se reunir, ambiente aconchegante, né? Uns vêm ali andando, outros vêm de moto, outros vêm de carro, outros vêm de Uber, outros vêm de ônibus. Minha velhinha mesmo vinha de lá do Largo do de Julho. Mas vem. Quando não tivermos, irmãos, quando não pudermos, como veio aí a pandemia, mas parece que a gente não aprendeu, irmãos, quantas pandemias a gente vai ter que viver para dar uma resposta a Deus daquilo que nós já sabemos que temos que fazer. Porque o julgamento ele vai vir, ele vai acontecer, irmãos. E em todo julgamento, irmãos, nós sabemos que há um acusador. Quem é esse acusador? O diabo. E às vezes alguns irmãos, né? Mas é o diabo. Todo julgamento tem um acusador, mas também tem uma defesa. Quem foi a nossa defesa? Quem é a nossa defesa? Jesus, irmãos, o Espírito Santo. É Ele quem nos defende. Mas também há um juiz. E esse juiz não é terreno, esse juiz é Deus. E Ele julga com justiça, sem parcialidade. E naquele julgamento ali são apresentados o que, irmãos? As provas. Na acusação tem que vir a prova, tem que vir ali os fatos, para que aquela acusação ela tenha o que? Firmeza, e possa produzir o efeito ali de condenar aquela pessoa que está sendo denunciada ou acusada. E se o acusador, que é o diabo, tiver provas suficientes, o que é que o melhor juiz, ou melhor, o que é que o melhor advogado pode fazer? Além de tentar diminuir a pena, falando do julgamento terreno. Porque no julgamento celeste não vai ser possível. Então, contra fatos, irmãos, não há argumentos. Quais são os fatos que estão sendo apresentados sobre mim e sobre você todos os dias? O que é que a palavra está denunciando sobre mim e sobre você todo culto, toda semana, toda vez que eu paro para ler a Bíblia, para ouvir devocionais, ouvir pregações por aí? O que é que a palavra está denunciando? Quais são os fatos que estão sendo colocados sobre mim, diante de mim, para mim mesmo, não para os outros, mas para mim? Porque hoje nós não estamos em um julgamento, mas nós podemos ser absolvidos de tudo isso, porque existe um perdão, existe a graça disponível hoje, que naquele dia não vai haver, é só juízo. E você vê que Deus, ele disse lá em Ezequiel, velho, menino, tudo, irmãos, ia ser passada a espada, porque o mal tem que ser cortado na raiz. E aí nós estamos cheios, irmãos, de argumentos. Quem argumenta, sabe o que essa pessoa tenta? Ela tenta convencer ou mudar o modo de pensar de alguém sobre aquela situação. Quando algo lhe é denunciado e ela diz assim, ou ele diz assim, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é porque ninguém me entende, mas é porque não sei o que, eu estou passando por isso, vai tentando, porque quer te convencer de que aquela atitude dele, aquela atitude dela tem fundamento, mas não tem. Contra a prova não tem argumentos, irmãos. É prova, é fato, é evidência.
Quando alguém chega lá e é denunciado, porque foi pego ali em flagrante, ali, ó, delito, porque matou, porque roubou. E aí? Mas tenta dizer, o meu cliente é inocente. Como? Se a prova está ali diante. Aí o advogado vai trabalhar em quê? Diminuir a pena. Se tinha direito a 10, 15, 20 anos, vamos diminuir um pouquinho. Olha aí o mensalão, né? Aquelas delações premiadas, né? Então se fala, né? Se cagueta e aí ganha uma pena menor, uma absolvição de algumas coisas. Mas, irmãos, o julgamento de Deus não vai ser possível. O julgamento vai acontecer. O problema é que o versículo preferido da igreja, irmãos, está lá em Mateus 7, abra lá, Mateus 7:1. Esse é o versículo preferido da igreja. Olha aí, Mateus 7, versículo 1. Jesus, ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medides, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí é a primeira coisa que o crente ele vai dizer: quem é você para me julgar? Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas será que foi isso realmente que Jesus estava querendo dizer? Porque aqui fala mais no original sobre a crítica. E fala mais sobre o caráter de quem está julgando. Porque se eu estou praticando o mesmo erro do irmão, como é que eu vou corrigir o irmão do mesmo erro? Então ele fala mais de caráter, mas não do julgamento. Porque nós podemos julgar segundo os padrões de Deus, padrões retos, padrões de justiça. Nós vamos ver aqui. Mas o problema é que nós queremos ficar intocáveis quanto aos nossos pecados, às nossas debilidades espirituais. Não queremos que ninguém fale dos nossos erros, mas gostamos de falar do erro de todos. Gostamos de criticar as casas, as famílias, mas não gostamos que critiquem. Por isso que Jesus ele diz: você está querendo tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no seu. Se enxerga, se olha. E ainda tem mais: se alguém está todo desconcertado, tentando criticar você, olhe se tem alguma razão no que está sendo dito, não ignore. Porque muitas vezes tem um pregador, tem um irmão aqui na oportunidade, Deus está usando, porque Deus usa até uma jumenta. Deus pode usar quem Ele quer, da maneira como tiver, para o propósito dele ser estabelecido. Por amor a mim, por amor a você que vai estar ouvindo. E aí eu digo: não, porque aquele pregador, aquele irmãozinho que está aqui na oportunidade, está com a vida, isso aí não é de Deus. Não faça isso. Se examine. O que é que Paulo disse na Santa Ceia? Examine-se cada um a si. O que me está sendo dito realmente é o que está acontecendo em mim. Eu estou realmente passando por isso, então eu vou me consertar. Apesar desse irmão aí estar todo desconcertado, mas eu vou me consertar, porque ele está falando a verdade. E tem muito ímpio aí falando a verdade. Tem muita gente aí, ó, que não é cristã, que não está na igreja, que não é obreiro, não é pastor. E tem um padrão de justiça, tem um padrão ali de caráter, irmão, extremo. Extremo. São exemplos de homens e de mulheres, mas só não professam a mesma fé que a gente.
Mas a gente diz, eu não ouço o conselho, porque não é da igreja, porque não lê Bíblia. Não faça isso. Não faça. Jesus aqui está falando mais do caráter. E nós observarmos mais a nossa vida do que estar buscando consertar os outros. Estarmos mais preocupados com a gente do que com os outros. A gente perde tanto tempo com todo mundo, mas não gasta tempo com a gente. Se doa para tudo, para todos, mas não se doa para a gente. Tem mulheres ali que se doam aos seus filhos, se doam ali para as tarefas diárias de casa, e muitas vezes até da rua, mas não tem tempo para cuidar do corpo, da beleza, daquilo que toda mulher precisa, aquele banho de spa. Não tem tempo. Mas tem tempo para tudo, só não tem para si mesmo. E o pior é que quando você não estiver mais aqui, ou você não tiver mais saúde, todo mundo vai continuar vivendo. As coisas vão continuar acontecendo, porque quem vai se destruir é você. Então, para eu cuidar do outro, eu preciso primeiro estar bem. É isso que Jesus está falando. Olhemos para nós mesmos, nos consertemos, nos ajustemos à medida de Deus, porque nós também haveremos de julgar, irmãos. Porque, olha o que diz aí João 7, versículo 24. João 7, verso 24. Olha o que a Bíblia vai dizer aí. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui é o julgamento imparcial. Não tem preferência, mas ele é justo. Pula aí agora para 1 Coríntios 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, versículo 9. Eu disse que nós vamos ler a Bíblia. 5, 9. 1 Coríntios 5, versículo 9. É hoje. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se o que, irmão? Dizendo o quê? Mas por quê? Devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda ou mais. Porque que tenho eu, vem julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse. Olha aí, irmão, Deus já tem que tirar a gente do mundo, irmão. E a gente diz, não, eu não me associo com macumbeiro, com católico, com bebeão. E aí se associa com o irmão devasso, prostituto, mentiroso, contendeiro, fofoqueiro. E Paulo vai dizer, com esses, nem com mal junto. Isso é julgamento, irmão. Isso é discernimento. O texto diz, aqueles que estão dizendo ser irmão, mas a piedade é falsa, nem coma com esses, irmãos. Há um ditado que diz que junta com porcos. A Bíblia vai dizer que as más associações corrompem. Quantos não têm se corrompido, né, meu irmão? Por causa das associações que têm feito, as conversas que têm ouvido, aquelas histórias que dizem que é brincadeira, mas está lá a prostituição envolvida, está lá a violência, e aí de repente o crente lá está se deixando levar também por aquelas palavras, por aquelas brincadeiras, e quando vai ver, irmãos, já se afastou. Aí 1 Coríntios 6, verso 1, continuando, Paulo vai dizer, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os injustos e não perante os santos?
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o que, irmãos? O mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis vós, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você pode julgar, irmãos. O que nós não podemos é condenar ninguém. O que a gente não pode é sentenciar ninguém ao inferno. Mas segundo os padrões de Deus, a gente pode chegar, meu irmão, vem cá. A Bíblia diz isso, assim, assim, assim. O irmão está precisando atentar para isso aqui. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão da Bíblia, é o padrão moral. A gente pode sim julgar, mas a gente diz logo, está escrito, não julgueis para que não seja julgado. Não venha me medir para que você também não seja medido. É por isso que é preocupante você querer medir alguém, julgar alguém, quando você mesmo está envolvido naquele erro e naquela prática. Porque alguém vai vir também com mais peso sobre você e vai, porque com a medida que você mede alguém, você também vai ser medido. Então vamos olhar para nós mesmos e termos como balizador o amor de Cristo, o perdão do Senhor. Tem irmãos indo para a justiça contra o próprio irmão, e Paulo vai dizer, olha, por que você não prefere sofrer injustiça? Será que não tem ninguém sábio entre vós? Será que não tem ninguém entendido dentro da igreja? O que foi que ali o sogro de Moisés disse? Moisés, se você continuar assim, você vai morrer. Procura entre o povo homens experientes, sábios, santos, que vivem suas vidas ali no padrão, ou se aproximando do padrão de Deus, e chama o povo para as causas menores virem até a eles, e vem a você só as mais graves, e aí julga. O que Paulo está dizendo, não tem entre vós ninguém que possa conciliar, mediar essa situação. Mas a gente prefere, irmãos, ir na justiça. Os irmãos preferem ir lá, dar uma queixa. Os irmãos preferem, denunciar a igreja, processar a congregação, do que, irmãos, sofrer a injustiça. Porque Jesus preferiu sofrer a injustiça. Jesus preferiu o dano, preferiu a morte, preferiu dar a sua vida, do que a sua vida ser guardada, ser protegida. Quando ele disse ali, Pai, se possível for, afasta. Pai, se possível for, afasta. Pai, se possível for, afasta. Mas contudo, não seja feita a minha. E qual era a vontade do Pai? Que ele fosse crucificado, que ele fosse morto, que zombassem dele. Assistindo ali a série, a Adriana disse, Danilo, foi desse jeito aí. Eu disse, não, filha, foi mais forte ainda. Até hoje o filme mais que conseguiu se aproximar do sofrimento de Cristo ali foi aquele de Mel Gibson. Mas ainda foi pior do que aquilo. E a gente já não conseguia assistir, e as lágrimas desciam nos olhos em ver como estavam
ensinando ali o que aconteceu com Cristo, de tão grave, tão forte que era aquilo, mas foi muito pior do que aquilo, irmãos. Foi muito mais sério do que aquilo, mas ele suportou. Paulo vai dizer: suportai as aflições como bons soldados de Cristo, porque ninguém milita por causa própria. Quem está lá na guerra não está militando por si, está militando por uma nação. Quando o sofrimento vem sobre mim, vem sobre você, esse não é o sofrimento na minha vida, esse é o sofrimento sobre a nação, é sobre a terra, irmãos. E eu e você estamos aqui para suportá-los, para vivenciá-los. Nós estamos aqui para isso mesmo, é para sermos moídos, é para sermos triturados. É terrível dizer isso, é terrível ouvir isso, mas cristianismo é isso. Irmãos estão passando por isso agora, nesse momento. Irmãos já passaram por isso, ou ainda vão passar por isso em algum momento. Mas nós queremos ter a nossa vida regalada. E tem irmãos que nem mais têm vida, como aquele senhor de 96 anos. E foi fadado a uma prisão, só para negar o nome de Cristo. Mas ele não negou. A gente não está na posição de condenar ninguém, irmãos, mas fazer julgamento sobre coisas, situações, pontos de vista, e até em certo nível sobre pessoas. Nós estamos aqui para isso, sim. Não condenar, mas julgar o que foi feito, o que foi dito. A Bíblia mesmo diz que nós devemos julgar a profecia. O que está nos sendo dito tem que ser julgado, examinado segundo as Escrituras. E se aquilo acontecer conforme foi profetizado, aquele homem, aquela mulher, são profetas de Deus. Essa é a garantia. Então, como é que a gente pode dizer, não me julgue, porque você não pode julgar ninguém. Você vai ser julgado, também vou. Assim como todo habitante da terra, como todo cristão, como todo evangélico, todo católico, todos vão ser. Mas enquanto eu estiver na terra, irmãos, nós temos que discernir quem é santo, quem é profano, quem é beberrão e quem não é, quem é devasso e quem é santificado. A gente tem que discernir essas pessoas. A Bíblia vai dizer que na casa de Deus tem que haver ordem e decência. Então, quando a ordem e a decência não estiver imperando, tem que ser julgado, irmãos, tem que ser exposto, tem que ser apresentado. Porque se nos foi deixado ali uma bússola, se nos foi deixado ali um marco, se nos foi deixado ali as Escrituras, é para que nós venhamos a examinar e venhamos a obedecer. Mas aí nós não queremos, é como a irmã disse, não é porque a gente quer, mas é o Senhor através de nós que ministra a voz. E aí você julga se é para a sua vida ou se é para que qualquer um. O que for para você, pega, guarda, chora por aquilo e muda, irmãos. Busca o Senhor e muda. Porque o julgamento nunca vai cessar. Você vê que Paulo chegou lá na igreja de Coríntios e tinha lá um filho coabitando com a mulher do pai. E Paulo disse o que? Tira esse homem, o que esse homem está fazendo ainda aí? Por que vocês não julgaram, não resolveram logo isso? Deus usa muito ele. Ele canta muito, ela louva demais. É um bom músico, é um bom pregador. As pessoas vêm para ouvir. Não. Lança fora. Para que o diabo destrua a carne dele, para ver se ainda há salvação. O que é que a igreja tem feito, irmãos? Tem permitido a prostituição, a vaidade, o negócio com a palavra de Deus. O que é que está acontecendo? Está se vulgarizando. O crente que antes era respeitado, ele era tido como uma figura de respeito, de santidade. Hoje ele é criticado, ele é difamado. E as pessoas dizem, não, fazer o que lá? Está lá o pastor, está lá aquele lá.
todo bonitinho, né, andando ali, é uma bênção lá pregando, né? Mas está lá, irmãos, pregando. O líder permite que continue lá, envolvido no ministério, sabendo do pecado que está reinando. E aí o corpo vai, adoecendo. A membresia que conhece de fato o que está acontecendo com aquele obreiro, com aquele pastor, e vai dizendo assim: como é que pode? Eu vou estar lá ouvindo realmente a pregação, os louvores cantando, e aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela cantora, com a vida toda desconcertada? Não. Ah, se ele pode, eu posso também. E aí isso vai, irmão, se irradiando na igreja. Por isso que a medida de Deus, irmãos, ela tem que ser passada de vez em quando. O padrão justo de Deus tem que ser apresentado. A doutrina de Deus tem que ser exposta, porque o julgamento vai acontecer. E é sobre essa doutrina, é sobre essa medida de Deus que vai vir o julgamento. Porque Deus não vai exigir de mim, de você, nada do que Ele já nos estabeleceu como padrão. Jesus, quando entrou em Jerusalém, Ele não foi censurar a sociedade. Ele foi censurar, foi quem? Os magistrados, foram aqueles que estavam ali, diante do santuário, aqueles que tinham responsabilidade de serem santos, pregarem a verdade, mas eles eram a razão de o povo estar como estava. Os sacerdotes corrompidos, os levitas corrompidos, e aí o povo fez o que? Se corrompia também, irmãos. Se corrompia. Jesus, Ele disse: só façam o que Ele vos mandam, mas não se comportem como Ele se comporta. Porque, irmãos, tem muitos líderes com a vida desconcertada, mas quando estão pregando na palavra. Quando te dá um conselho na palavra. Então faça o que Ele está te dizendo, o que Ele está pregando. Mas quando você olhar o comportamento dele errado, profano, não siga igual a ele. Não ande, não imite a sua conduta. São coisas que a gente precisa entender e deixar de ficar se vitimando, ficar ali de mimimi, como a gente ouve muito falar. Não, quem é você? Como é que você fala assim? Irmãos, João Batista, ele fazia como? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Você vai encontrar pregações, vai encontrar pregadores de todos os tipos, irmãos. Você vai encontrar lugares que o pregador está lá pregando, o pastor está lá pregando, o jeito está pregando, o líder está lá liderando como está liderando, e o obreiro e a ovelha não sai dali de jeito nenhum, e ovaciona aquele líder de todo jeito, mas é um homem grosso, é um homem rude, mas está lá. Mas é um homem de fé, é uma mulher de fé. Mas é um jeito, é um encargo que está sobre ele e sobre ela. Porque Paulo pregava de uma maneira, João pregava de outra, Pedro pregava de outra. Cada um tinha uma forma de compartilhar o Evangelho de Cristo, mas todos amavam a Cristo e viviam uma vida de retidão, mas tinha um encargo sobre ele. Ou melhor, tinha uma personalidade sobre eles, que ia sendo tratada por Deus ao tempo, mas um vai pregar. João era conhecido como apóstolo do amor. Pedro, trovão. Paulo, apóstolo dos gentios. E por aí vai, irmãos. E por aí vai. A mesma coisa é o músico, é o cantor. Você vai encontrar de todos os tipos. Pastor Sila Malafaia fala da multiforme graça de Deus. Congrega onde você se encaixa melhor. Ouve a pregação que você mais sente Deus falar com você. Ouve o louvor que você mais sente Deus na sua vida, e não o cantor, e não a emoção. São essas coisas que a gente tem que observar, irmãos. Porque o julgamento vem. O pastor, ele me disse lá atrás: filho, vá buscar uma igreja, visite igrejas aonde você tem alegria de congregar. Ali é onde Deus quer que você fique.
que você cresça, que você sirva, que você contribua. Se eu não tenho alegria de congregar onde eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu não tenho alegria em servir aqui, por que eu vou continuar servindo aqui? Porque o serviço, irmãos, ele é o extrato do meu relacionamento com Deus. É por isso que eu sirvo, é por isso que eu congrego, é porque eu tenho alegria no Senhor. É porque eu tenho gratidão pelo Senhor. E é ali que Deus ele vai trabalhar na minha vida. É ali que eu vou crescer, vou me desenvolver espiritualmente. Porque o julgamento, o julgamento vai acontecer, seja o de Deus ou seja da igreja. Vai acontecer. Mas a gente não quer ser julgado. As pessoas que são mais intolerantes são aquelas que afirmam ser as mais tolerantes. Não, eu sou tolerante, mas são as que não toleram nada. Assim como também, irmãos, aqueles que se consideram ser as pessoas mais abertas, são as pessoas mais difíceis de aceitar algo. Sabe aquelas pessoas que, não, eu sou aberto à crítica, eu sou aberto à reclamação, eu sou aberto à exortação, mas quando você exorta, quando alguém fala alguma coisa, se enfesa todo, irmãos. Porque essa é uma realidade. Porque como pessoas que creem, irmão, nós temos que aceitar o fato de que temos a verdade absoluta vinda da parte de Deus, vinda ali das Escrituras, para assim nós desenvolvermos a visão de mundo. A visão de mundo nossa não deve ser com base e convicção no que o mundo diz, não. A medida é a Bíblia, o padrão é o de Deus. A gente tem que entender isso, porque a gente está querendo julgar as coisas de Deus com a medida do mundo, não vai dar certo. A medida tem que ser a palavra é santa, os padrões de Deus são justos, não há injustiça nele, não há imparcialidade nele. Então, quando nós julgarmos alguém, julgamos pela palavra. Quando você criticar alguém, não só critique, ofereça a saída daquilo. Porque tem pessoas que pisam, mas não diz assim, eu estou aqui com você para te ajudar. A saída é o perdão. A saída é você pagar essa dívida que você está devendo. A saída é você ir lá e pedir desculpa. A Adriana já pagou. Teve a intercessão ali de Ana, né? A irmã já tinha até perdoado, nem se lembrava mais. Ana, aí vai trazer as coisas passadas. Aí não tem culpa, né, irmã? Já que eu estou aqui, ela está sem lembrar, nem lembrar. Não. Tá vendo aí? A irmã estava inocente, não, a irmã pagou, a irmã boa pagadora, aí não é. Outro dia a irmã estava lá no SPC Serasa, irmão. Foi. Mas sabe por quê? Esqueceu de uma conta. E o plano de saúde, sabido, não mandou fatura. Não falou da dívida. Ficou calado lá, ó. E aí passaram-se meses. Quando viu, foi a carta dizendo que ela estava negativada. Oxi. Mas por inocência, não por falta de dinheiro. Mas tinha alguém lá com astúcia, querendo. Entendeu? Só um não quer fazer isso. Só nem ama. Não quer, irmão. Não tem leve não, irmão. Nem lembrava disso. Rapaz. Não vai negativar, mas também você que tenta não, porque o leite desse. Aí envolveu as crianças, teve que resolver na hora, não teve jeito. Entrou as crianças no bolso, vocês nem estavam aqui, mas a gente sentiu por vocês, a gente não queria que vocês sofressem por causa disso. A gente se juntou aqui em oração, em amor, né? Mas eu que tive que coçar o bolso. Tive que extrair, né, minhas humildes células.
Para livrar a irmã dessa condenação, dessa dívida. Aleluia. Os intercessores, os apaziguadores. Tá vendo? Deus prepara tudo, irmão. Mas o padrão tem que ser o padrão de Deus. A verdade como balizadora tem que ser a verdade de Deus. Que a palavra de Deus venha balizar a nossa vida. Que as nossas decisões venham ser decididas pela palavra. Pela escolha que Deus já fez por mim e por você. Porque Jesus, ele disse que veio ao mundo não para condenar, mas sim para salvar. Paulo, ele disse que ele era o maior dos pecadores. É por isso que ele oferecia o amor, oferecia o perdão, mas também, irmãos, oferecia o julgamento. Paulo, quando chegou ali em Coríntios, que viu como estava ali aquela igreja, irmãos, mas vocês podem continuar se reunindo com algo tão abominável acontecendo aqui, irmão. Tira ele. E a Bíblia diz, se alguém pecar, se o teu irmão pecar contra ti, chama ele em particular. Conversa com ele. Se ele não se arrepender, chama o pastor. Apresenta a situação ao pastor na presença dele. Se ele não se arrepender, o pastor leve à igreja. E a igreja julgue o que deve ser feito. Sabe por quê, irmãos? Nós somos uma comunidade. Uma comunidade de fé. Pertencemos ao mesmo Deus. Fomos batizados no mesmo batismo. Pertencemos ao mesmo Espírito. Há de se esperar que também venhamos a julgar com o mesmo Espírito, com o mesmo amor e com a mesma medida. Porque não pode haver indiferença entre nós. Diferença vai agir. Tem irmão que é mais alegre, é espontâneo, tem outro que já é mais fechado, é mais recuado. Mas se você cutucar um pouquinho, ele vai se soltando, vai se chegando. Irmão, é assim. Você vai ter que aprender a lidar com ele. E vai ser afiado por ele. E ele vai ser afiado por você, porque é ferro afiando. Isso é comunidade, isso também é família. É ó. E quando o ferro faz assim no ferro, qual a zoada que faz, hein? Já ouviu essa zoada lá na sua casa? Faísca, irmão. Mas é assim, irmão. Na igreja não pensa que é diferente, não. A igreja é assim muito mais, irmãos. Na primeira igreja que nasceu lá no Éden, um irmão matou o outro. Tudo isso vai ter, irmãos. Porque sempre existiu e vai continuar existindo. Mas não precisa ser eu ou você que vai provocar isso. Entende? Os falsificadores, os traidores vão existir, mas que não seja eu ou você. Que nós sejamos os pacificadores. Que nós sejamos os abençoadores. Que nós sejamos como aqueles, como Ana, que vê a gravidade da situação, vai lá, apazigua a situação, mas atenua a responsabilidade de se resolver aquilo. Mas ela coloca ali, o pano frio ali para esfriar. Mas ela diz, tem que resolver isso. Eu estou aqui com você, mas resolve. Ela não chega colocando lenha, sabe? Quando alguém vai te criticar, mas antes te joga lá para cima, te elogia de todo jeito, mas depois vem, aí você se derrete. Por quê? Porque primeiro vieram os elogios, vieram as qualidades. E todos nós temos, irmão, ninguém aqui é desprezível. Ninguém aqui tem mais defeito do que qualidade. Nós só precisamos focar mais nas qualidades e deixar os defeitos de lado. Não que isso vai fazer com que a gente não chegue e aponte o defeito. Mas quando façamos isso, façamos em amor.
Façamos com amor. Façamos com paciência. E não, irmãos, com a faca matando. Porque é o que vai vir de dentro, é a motivação que vem de você, é que vai fazer a diferença no que você fala e no que você diz. Quando você não quer se beneficiar com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está censurando, é diferente de que aquela pessoa que fala, que censura, quando ela quer tirar algo de você, ela quer ter algo que é seu. Isso quem faz são os invejosos, que quer destruir aquela pessoa para ser ou ter o que aquela pessoa tem. Não. Quando você julgar alguém é porque você quer que aquela pessoa seja melhor. É porque você quer que a família daquela pessoa, a fé daquela pessoa seja maior. É porque você quer que aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquela filha, eles sejam melhores. O julgamento vem, mas o perdão está aí à disposição, irmãos. O julgamento vem, mas nós temos um advogado que está lá intercedendo por mim, intercedendo por você. É Ele quem está lá intercedendo por mim e por você. É Ele quem está de lá nos defendendo, acreditando em mim e acreditando em você, que nós vamos mudar, de que nós não vamos abandonar a Cristo, nós vamos permanecer fiéis a Ele até o dia da sua vida. Não ignore o julgamento, ele vem, mas estabeleça a sua vida segundo o justo padrão de Deus, porque foi isso que Jesus estabeleceu na terra, a justiça de Deus, porque homem nenhum conseguiu cumprir isso. É por isso que os animais eram oferecidos, é por isso que tinham ali aqueles sacrifícios sendo trazidos ali diante do sacerdote, para ser oferecido por expiação dos pecados do povo. Mas não havia justiça. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer sobre a terra, por isso precisou Jesus ele vir. E é por isso que hoje nós temos a justificação. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Cristo que o justifica? É Ele que se tornou justo, por isso eu sou justo. É por isso que eu tenho que entrar no padrão de justiça dele, porque senão essa mesma justiça vai me julgar e vai me destruir. Então entra, irmão, no padrão de Deus. Entra no modo de ação do Espírito Santo. Se enquadra naquilo que Deus está pedindo a você, como mãe, como pai, como filho, como filha, como servo de Deus, como serva do Senhor, como membro desta casa, como membro da sua sociedade. Seja justo, seja piedoso, seja humilde, em qualquer esfera que você estiver. Porque nós não somos crentes só aqui, nós somos mais crentes lá fora. Aqui é fácil, irmãos, aqui é fichinha. Lá fora é que a coisa pega. E tem uma nuvem de testemunho. E é crente, viu? E é pastor. É assim, irmãos, ou não é? É desse jeito. Você é crente, viu? O dedo vem logo, ó. Certo. Você não vai falar isso não, você é crente. Mas como a Adriana diz, ó. Terrível, irmão. É terrível. Se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, a gente diz assim, né? Por que você vai me falar isso, minha irmã? Por que você vai me falar? Despertar, irmão. Porque apesar da gente se esquecer às vezes do que a gente é ou de quem a gente é, não tem problema, o mundo vai nos fazer lembrar. Não tem para onde correr. Eu falo assim, vigia, viu, crente? Se não fosse a graça de Cristo,
gente não conseguia. É diferente. E você sente quando alguém fala, na verdade, com a intenção de te diminuir, de te acusar, de te destruir naquele momento, acabar com você ali. Mas é diferente quando alguém chega. Ana, cumpre bem esse papel. Eu vou ter que sentar um pouquinho com ela para aprender um pouco. Eu estou aqui lembrando que ontem a Edega estava comentando, né, sobre o assunto. Aí eu falei, você lembra de Drica, né? Um assunto que aconteceu com a Adriana. E ela falou para o senhor em casa. E me dá vontade de pegar o bem que ela fez. E esse bem se voltou contra ela, né? Ela sabe. E aí ela falou em casa para o senhor, me dá vontade de fazer acontecer. E o senhor falou o quê? Mas antigamente fazer assim. você poderia pensar assim, fazer, mas hoje você vai agir diferente. E eu tenho certeza que ela ouviu o conselho do senhor. Refletiu. E hoje, né? Hoje ela diz, não, realmente. Né, naquele momento ela falou, realmente, eu tenho que agir assim. Isso. Né? A irmã dela deveria aconselhar ela, para poder do seu Sim, irmão. sim. Ela falou, não, realmente. Eu não ia fazer essa raiva, a gente pensa, né? Não, a raiva porque a gente fez o bem, a gente quis fazer. Aí o senhor está falando aí, eu estou me lembrando que eu e eu estava comentando em casa. Rodrigo, quantas vezes ela quis fazer o bem, quantas vezes ela colocou na cara? Pois é. Rodrigo, hoje me presta atenção. Várias vezes. E eu já vi, né? Pessoas que eu conheci, que ela quis fazer o bem. Apunhalou pelas costas. Eu sempre digo a ela, nunca deixe de fazer. Nunca deixe de ser quem você é, porque alguém, né, te traiu, porque alguém te machucou, ou porque alguém retribuiu com o mal, porque o mal não está em você, o mal está. Né, irmãos? A gente tem que deixar as boas sementes. É por isso que foi dito aqui, estabeleça a sua vida segundo os padrões. A gente vai ter raiva, vai. Mas pare um pouco. Busque refletir um pouco sobre o que está acontecendo ali, ou sobre o que aconteceu, e quando o padrão de Deus se estabelecer, quando você se lembrar das Escrituras, principalmente ali em Mateus, né, no capítulo 5 ao 7, ali que fala sobre as bem-aventuranças, fala muito sobre isso. Quando você refletir, abandone aquela raiva, aquele modo de pensar, porque todos nós vamos ter raiva, todos nós não temos vontade de em algum momento de arrastar ali no chão. Todos nós vamos ter que dar uma rasteira, né? Dar um sacode assim para ver se desperta. Todo mundo vai ter.